quinta-feira, 12 de março. O Jornal da Câmara já está no ar e traz os seguintes destaques. Reestruturação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência é aprovada em segunda votação. E a gente avança cada vez mais. Então a gente sabe que ainda existe a questão da exclusão dessas pessoas, então nós vamos lutar junto com esse conselho que foi criado, a ampliação, de poder ter políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência. Projeto que limita o número de alunos na rede pública municipal em salas de aula com deficientes é aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. A gente tem visto salas superlotadas, né? Salas com 35, 37, até 40 alunos, inclusive com crianças com deficiência. Subcomissão vai acompanhar as intervenções policiais que deixaram 9 mortos em um baile funk em Paraisópolis. Nós vamos chamar todos os responsáveis, todos os secretários, para que estabeleçam o cronograma e passo a passo mostrem para a gente de que maneira vão cumprir as promessas. Olá, boa tarde. Projeto de lei do Executivo que reestrutura e organiza o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência foi aprovado em segunda votação na sessão plenária desta quarta-feira. A votação foi unânime e a aprovação se deu de forma simbólica. O projeto prevê uma reestruturação e organização do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Além de ações de proteção e promoção dos direitos dessas pessoas, como inclusão cultural, econômica, política e social, é prevista uma maior participação popular em busca de novas políticas públicas. O projeto segue para a sanção do prefeito. Para que as pessoas possam discutir, principalmente o assunto da pessoa com deficiência na cidade de São Paulo, e a gente avança cada vez mais. Então a gente sabe que ainda existe a questão da exclusão dessas pessoas, então nós vamos lutar junto com esse conselho que foi criado, a ampliação, de poder ter políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência. Um projeto que procura dar melhores condições de vida e cidadania para as pessoas que possuem deficiência na cidade de São Paulo. Não tem como ninguém votar contrário. Uma secretaria que tem pouquíssimos recursos, mas o secretário vem batalhando bastante para o pouco que tem fazer o melhor para essas pessoas. Foi discutido em plenário em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Adilson Amadeu do DEM. Os debates contaram com vários posicionamentos sobre o serviço remunerado de transporte de passageiros através de aplicativos. É a segurança para a população e o subsídio do transporte que está sendo consumido pelos aplicativos. O que não dá é 400 mil carros de aplicativo contra 40 mil taxistas. Eu preciso saber quem está dirigindo aquele carro. O aplicativo hoje não oferece para o DTP. É lamentável, tem que ter cadastro. Tem o cadastro nacional, tem o Denatran, tem Detran, DTP. Eles não oferecem de jeito nenhum o cadastro dos seus condutores. Acredito que esse projeto é muito prejudicial, não só para os motoristas dos aplicativos, mas para todos os usuários e para todos aqueles que buscam uma renda na cidade. Eu fui criado por um taxista e acredito que a rivalidade entre táxi e aplicativo não é devida, acho que atrapalha o debate e esse não é o caminho adequado. As discussões foram encerradas, mas a votação não foi concluída. Foram protocolados 2 substitutivos que propõem algumas alterações no projeto original. O substitutivo, ele traz o decreto do prefeito, que foi iniciado lá em 2016 e vem sendo qualificado. E o que ele traz? Ele traz os princípios da livre concorrência, ele traz a concorrência, ele traz algo absolutamente fundamental, que é as regras de segurança, tanto para o motorista quando ingressa, como da qualidade do carro. Depois ele estabelece como a empresa de aplicativo vai oferecer a viagem, que hoje tem 2 celulares no mínimo dentro do carro. Todas essas viagens podem ser rastreáveis e acompanhadas em tempo real. Você divide o gasto pelas pessoas que você está circulando, reduz o preço e reduz os congestionamentos. No projeto ele quer reduzir os aplicativos pelo menos número de táxis. Bem, mas isso, ao meu ver, você vai prejudicar a população. Porque se hoje tem tantos motoristas de aplicativos e mais os táxis rodando na cidade, é porque você tem demanda para isso. Os carros que circulam para a cidade têm que ter emplacamento na cidade.
porque o que acontece muitas vezes é que carros de locadoras locam para o motorista, mas fazem licenciamento em outro lugar, ou seja, a cidade perde em arrecadação. E a outra coisa que ele põe, que eu acho que não é razoável, é dizer que o motorista de aplicativo tem que ser o dono do carro. Por quê? Ele tem que ter um capital para ser o dono do carro? Não. O PT já pensa em protocolar substitutivo para a segunda votação. Um substitutivo não para penalizar os trabalhadores em aplicativo, mas para cobrar a responsabilidade das empresas de aplicativo. Se um trabalhador desse se acidenta e está em risco durante todo o período que trabalha, de quem é a responsabilidade? Como vai viver? Questão das taxas que são cobradas. Os aplicativos não abrem o caixa preta, que é dos seus faturamentos. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa da Câmara deu parecer favorável ao projeto que limita o número de alunos da rede pública municipal em salas de aula com deficientes. Na escola pública onde o Gabriel, de 11 anos, estuda, a sala de aula dele possui ao todo 32 alunos. Uma quantidade que pode prejudicar o aprendizado daqueles que, como ele, possuem alguma deficiência. Ciente deste problema, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deu parecer favorável ao projeto de lei de autoria do vereador Celso Gianazzi, que trata desta limitação de alunos na rede pública municipal, nas salas onde estão matriculados estudantes com alguma deficiência. A gente tem visto salas superlotadas, né? Salas com 35, 37, até 40 alunos, inclusive com crianças com deficiência, 2 ou 3. E aí fica impossível de educador fazer um trabalho pedagógico, dar assistência devida a todos os alunos. O aspecto pedagógico é fundamental e esse projeto ele visa estabelecer essas novas regras aqui para a Prefeitura de São Paulo. O projeto determina que, na hipótese do número de alunos com deficiência ser igual a 2 ou 3, a sala de aula em questão não poderá ter mais de 15 estudantes ao todo. O parecer favorável dado pela CCJ ao PL foi festejado pela mãe do Gabriel, que acompanhou a reunião da comissão com o filho. É muito importante que haja essa redução em todas as salas onde tem a criança com deficiência. Esse é o primeiro ponto para a gente realmente fazer uma inclusão eficiente. Estou muito feliz por isso e é uma grande conquista para a gente, para essas mães ativistas, para a gente que está nesse meio com as crianças com deficiência na escola. Os projetos aprovados na CCJ, eles vão para o plenário. Alguns vereadores já manifestaram, inclusive, interesse em fazer algum tipo de emenda e enriquecer o projeto, que faz parte do debate democrático. E a Câmara, o plenário, tem sido muito sensível a esses projetos de inclusão, principalmente quando diz respeito à pessoa com deficiência. Certamente o projeto terá uma rápida tramitação, será melhorado e aprovado em plenário depois. Para as crianças que compõem o Conselho Mirim da Câmara, a reunião da CCJ também trouxe boas notícias, já que outro projeto de autoria do vereador Celso Gianazzi, que autoriza o Poder Executivo a incluir a participação de crianças nos conselhos de escola, recebeu parecer favorável da comissão. Eu falei com a minha mãe, ela falou que tinha um conselho, só que o conselho era só para a partir do 5º ano. Então eu fiquei triste, eu fui lá, falei se eles podiam abrir uma exceção, mas eles não abriram. Aí eu dei, depois de um tempo, eu dei a ideia no conselho e eles aceitaram. Como as crianças elas estão na escola, elas têm que dar opinião sobre o que deve melhorar e o que está bom na escola, porque como a escola é a segunda casa delas, elas sempre têm que se sentir confortável em estar e sempre ir para aquele lugar. No próximo bloco, vamos receber o oncologista Carlos Dzic para falar sobre a campanha Março Azul Marinho de conscientização sobre o câncer coloretal. O Jornal da Câmara volta já. O Março Azul Marinho é uma campanha que tem como objetivo alertar e conscientizar a população sobre os riscos e a prevenção do câncer coloretal. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o tumor que ataca o intestino grosso e o reto é o terceiro mais comum entre homens e o segundo entre mulheres no Brasil.
Para falar sobre o assunto, recebemos o Dr. Carlos Dzic, oncologista da rede de hospitais São Camilo. Doutor, boa tarde. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Câmara. Obrigado pelo convite. Doutor, qual a importância, da prevenção do câncer coloretal? A importância é, em primeiro lugar, pela frequência dele, Quer dizer, se você somar homens e mulheres, o câncer do cólon e do reto, que são as porções do intestino grosso, é a segunda causa, na verdade, se você juntar homens e mulheres, é a segunda causa de câncer. Esse é o primeiro fator importante disso. O segundo é que ele é um tumor que pode ser prevenido. Não é tão fácil encontrar um câncer que pode ser de fato prevenido. O câncer coloretal ele pode através das medidas de rastreamento. E quais são essas medidas de prevenção? Então, as medidas de prevenção, quer dizer, prevenção é quando a gente impede um tumor de se transformar num tumor grave, ou que ele seja diagnosticado numa fase muito avançada. Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda que depois dos 50 anos, o cidadão faça um exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes. Tá? Então, essa é a principal recomendação. Aqui no Brasil, isso um pouco não é exatamente assim, depende das redes de atenção à saúde, da rede pública, das redes privadas. Essa é uma forma de diagnóstico precoce, digamos assim, e a mais usada, provavelmente, principalmente dentro da rede privada, é a realização de exames chamados exames endoscópicos. Tá? Onde homens e mulheres acima de 50 anos são recomendados que façam um exame chamado retossigmoidoscopia ou colonoscopia a partir dos 50 anos, uma vez a cada 2 a 3 anos, mais ou menos. Doutor, você falou que os exames devem ser feitos a partir dos 50 anos. Tem uma faixa etária que a incidência é maior? Exatamente acima dos 50 anos de idade. Existe um segmento da população jovem, mas e que é importante ser mencionado, Então, jovens abaixo de 50 anos, às vezes abaixo de 30 anos de idade, podem desenvolver esse tipo de câncer. Quando isto acontece, é importante que se pense em síndromes hereditárias, ou seja, famílias que têm características genéticas que facilitem o aparecimento do câncer do cólon e do reto. Existe algum estilo de vida, com hábitos mais saudáveis que ajudem a prevenir? Olha, são medidas ou hábitos ou modificações da forma de as pessoas viverem que se aplicam, na verdade, a toda a oncologia, os principais tumores, que tem a ver com alimentação que se baseia principalmente em vegetais, hortaliças e frutas em grande quantidade. Hábitos que têm a ver com evitar a obesidade, hábitos que têm a ver com evitar a inatividade física. E também o câncer colo e reto parece que pode ser reduzida a sua incidência se evitar tabagismo em excesso. Evitar tabagismo de maneira geral, tá certo? Como uma medida importante para a redução de doenças em geral. E parece que também no câncer de colo e reto, principalmente entre os tabagistas mais fortes, mais frequentes, isto tem algum impacto positivo na redução desse câncer. E doutor, quais são os sintomas desse tipo de câncer? Quando esse tumor cresce o suficiente dentro do intestino, ele pode provocar algumas sensações que a pessoa percebe nela mesma. A primeira é sangramento nas fezes. A segunda são dores abdominais em cólica que a pessoa sente após a alimentação, que faz o médico suspeitar de que existe algum processo de obstrução nas partes mais finais do intestino. Então, o indivíduo come, se alimenta e ele logo em seguida sente um pouquinho de desconforto abdominal. Então, o sangramento, o desconforto abdominal são praticamente os sintomas mais importantes. E também tem, obviamente, os tumores que são descobertos nas medidas de pesquisa de prevenção. Então, o indivíduo faz uma colonoscopia ou faz uma pesquisa de sangue oculto e vem positivo, ele pode estar totalmente sem sintoma nenhum e ainda assim ter um câncer em crescimento no seu intestino. A pessoa que apresentar algum desses sintomas, ela deve fazer o quê? Qual médico ela deve procurar? Ela pode procurar um clínico geral, São medidas, são sintomas básicos que fazem qualquer médico de boa formação suspeitar da existência de um câncer. Um outro aspecto que eu esqueci de comentar é quando existe uma alternância do hábito intestinal. Tem indivíduos que normalmente têm o intestino mais preso e que começam a ter períodos de intestino mais solto.
ou indivíduos que alternam períodos de intestino solto com períodos de intestino preso. Isso também é uma outra anormalidade que a pessoa mesma ela se dá conta e que faz o médico suspeitar que pode haver um tumor em crescimento. E, doutor, como é feito o tratamento? O tratamento, ele o intestino grosso, cólon e reto, acho que é importante comentar, né? É a porção do que a gente chama de intestino grosso. Ele tem uma porção mais final, não é? Antes da saída do conteúdo fecal, quando a pessoa evacua, e que a gente chama de reto. Frequentemente, esses pacientes são tratados, quando eles têm um tumor nessa localização, são tratados com radioterapia, juntamente com quimioterapia, e depois são operados. Tá? Nas porções mais altas do intestino, frequentemente é feita a cirurgia e depois, dependendo do avanço da doença, características da patologia, se indica ou não a realização de quimioterapia por 3 a 6 meses, mais ou menos. Quando o tumor é descoberto no início, a chance de cura é maior. A chance de cura é bem maior quanto mais precoce ele for descoberto, com certeza. É bom a gente sempre alertar, né, a população, porque acho que a gente não tem muito costume de fazer certos exames de prevenção. Sim. Então é bom se prevenir, mulher, homem, acima de 50 anos. Sim, é importante que façam, enfim, dentro do seu controle de check-up, eventualmente até questionar o médico, né, da necessidade ou não, e os protocolos mais utilizados são mais ou menos esses, quer dizer, pelo menos uma colonoscopia ou uma retossigmoidoscopia, ou a Organização Mundial de Saúde enfatiza mais em relação à pesquisa de sangue oculto, que é uma medida relativamente eficiente e muito barata, né? Pelo menos uma vez a partir dos 50 anos, e aí a cada 3, 5 anos ou mais frequentemente, dependendo do risco que aquela pessoa, dentro de uma família que pode ter um risco maior de câncer. Doutor, muito obrigada pelas informações e pela participação aqui no Jornal da Câmara. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigada. Veja no próximo bloco. Subcomissão da Câmara vai acompanhar as intervenções policiais que deixaram 9 mortos em Paraisópolis em dezembro do ano passado. O Jornal da Câmara volta já. A Comissão de Finanças realizou a primeira reunião ordinária de 2020. Os integrantes aprovaram a criação da subcomissão de acompanhamento das intervenções em Paraisópolis. A reunião foi aberta com a eleição da vereadora Soninha Francini, do Cidadania, como vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Depois, os vereadores apreciaram pareceres de 41 projetos de lei e aprovaram 6 requerimentos. O requerimento do presidente da comissão, vereador Antônio Donato, do PT, cria a subcomissão de acompanhamento das intervenções em Paraisópolis, que será composta pelo próprio autor e os vereadores Soninha e Isaac Félix, do PL. Com a morte dos jovens, o governo do estado e a prefeitura apresentou um pacote de ações em Paraisópolis. Então nós vamos chamar todos os responsáveis, todos os secretários, para que estabeleçam o cronograma e passo a passo mostrem para a gente de que maneira vão cumprir as promessas. Requerimentos da vereadora Soninha visam acompanhar o andamento de intervenções na Praça das Artes e alterações da reforma administrativa que afetam a Fundação Teatro Municipal e suas escolas de dança e música. A Praça das Artes teria vários espaços ainda desocupados por falta de algumas intervenções mínimas. Pequenas reformas, acabamento, aquisição de equipamentos. Então, nós solicitamos à Secretaria de Cultura maiores informações sobre isso, né, sobre o status da Praça das Artes e também sobre as escolas artísticas ligadas à Fundação Teatro Municipal, Escola de Dança e de Música. Também tem muita preocupação sobre mudanças anunciadas já pela Secretaria de Cultura. A gente quer trazer para cá, para a Comissão de Finanças, para discutir o assunto com mais profundidade. Outro requerimento da vereadora aprovado aumentou por mais 120 dias o prazo dos trabalhos da subcomissão do Plano Municipal de Cultura. Já dentre os projetos de lei, foi aprovado o parecer favorável à proposta do vereador Isaac Félix de colocar placas avisando sobre a profundidade das piscinas, para evitar acidentes. Nós fizemos uma visita no Hospital das Clínicas, conversamos lá com o superintendente e 80% dos acidentes hoje
de pessoas que estão com deficiência física, principalmente problema na coluna, e às vezes causa até morte, é porque as pessoas, e principalmente crianças, elas chegam nas piscinas dos clubes, dos parques, até dos condomínios, e já chegam e dão aquele mergulho, e não vê a profundidade. A limpeza nas escolas municipais voltou a ser assunto na Comissão de Educação nesta quarta-feira. Os vereadores decidiram se reunir com o secretário de Educação para tratar do tema. No último edital de contratação de equipes de limpeza, diversas escolas tiveram redução no número de funcionários. O conselheiro da EMEI, Dona Leopoldina, que fica na zona oeste da cidade, disse aos vereadores que a escola está enfrentando problemas. Muitas escolas reduziram suas equipes de limpeza em mais da metade, né? A EMEI Dona Leopoldina, por exemplo, reduziu de 8 para 3, né? Entre outras escolas também, CELS, né? EMEIs e EMFs tiveram redução da equipe de limpeza e acabou prejudicando bastante a limpeza, chegando ao extremo de pais e mães muitas vezes terem que ajudar na limpeza para evitar que seus filhos estejam em ambiente sujo, né, no decorrer das aulas. O vereador Eliseu Gabriel afirmou que a comissão já tinha alertado a prefeitura de que a diminuição do número de funcionários seria problemática. Deu a confusão que a gente esperava que ia dar e deu mesmo, né? Quer dizer, então as escolas todas estão com problema na limpeza e é uma coisa muito grave. Principalmente nós temos que entender que a prefeitura trata do ensino infantil principalmente. Nesse contrato também se deixou de lado alguns outros problemas, como o problema do espaço externo da escola. Subestimaram, né, subdimensionaram a área das escolas. São vários problemas. De acordo com o presidente da Comissão de Educação, os parlamentares farão uma reunião com o secretário para que uma solução seja encontrada. Nós vamos fazer uma visita ao secretário da Educação, que já disse que as coisas vão mudar, entrou em contato comigo hoje, mas a gente vai até lá para a gente conversar pessoalmente melhor esses detalhes, porque realmente é muito pouco, aliás, é ruim manter essa situação. A gente espera que mude o quanto antes. Ainda durante a reunião, 4 projetos de lei foram votados. Além disso, os vereadores aprovaram 2 requerimentos, entre eles um de autoria do vereador Toninho Vespoli. O objetivo é convidar um representante da Secretaria de Educação para falar sobre dificuldades enfrentadas no uso do transporte escolar gratuito. O vereador diz que na região de São Mateus, o transporte tem sido negado. O transporte escolar gratuito é um direito da criança, para que ela consiga ter a permanência na unidade. Se ela não tiver o transporte e morar muito longe, em dia de chuva, uma série de questões, ela acaba faltando. Então a gente está vendo assim, vários casos negados e a gente quer trazer aqui no caso na direção Miguel, o responsável da direção Miguel, para que ele venha se explicar, porque eu só estou dando esse exemplo, mas são inúmeros casos que estão acontecendo lá. Vereadores da Comissão de Saúde se reuniram nesta quarta-feira para a realização da primeira reunião ordinária após nova instalação. Quem presidiu os trabalhos foi a vereadora Patrícia Bezerra. A parlamentar será a nova presidente da comissão. Na pauta, 7 projetos de lei foram apreciados pelos vereadores. Um deles é o PL de autoria do Executivo, que cria o Fundo Municipal de São Paulo, que recebeu parecer favorável. O fundo tem a finalidade de prover recursos para a execução das ações e serviços voltados para a política municipal do trabalho em São Paulo. Durante a reunião, os vereadores ainda estabeleceram regras para as demandas em 2020, como o cronograma de visitas da comissão em comunidades e equipamentos de saúde da cidade. Como que a gente vai fazer para contemplar todo mundo nas visitas que eles querem atender, que é importante para o seu eleitorado, inclusive, que é legítimo isso. Como que a gente faz isso? Com planejamento, sentando todo mundo na mesa e falando assim, ó, para mim é importante isso, para as pessoas que eu atendo é importante essa visita, é importante visitar esse equipamento aqui não está funcionando bem, então vamos fazer um cronograma de visitação, vamos fazer um cronograma de reuniões, enfim, para que a gente contemple todo mundo de forma unânime, equânime, sem nenhum privilégio para nenhum vereador. O vereador Gilberto Natalini, que visitou recentemente aldeias guaranis no entorno do Pico do Jaraguá, falou sobre a precariedade das condições sanitárias em que vivem os índios. A situação sanitária das aldeias é drástica, né? É muito difícil ali a situação sanitária. Eu convidei a Comissão de Saúde para ir lá, para fazer uma visita, para ver como nós podemos ajudar respeitosamente. O Jornal da Câmara está terminando.
Se você quiser rever as reportagens ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. TV Câmara São Paulo. Assista. Fique sabendo.